Olá, amigas e amigos do Face, em especial os nossos companheiros servidores e servidoras públicas do município de Santos. O aviso de praxe, no começo, este programa, apesar da ferramenta permitir, nós não temos como fazê-lo ao vivo, portanto, ele é gravado. E se restar, como de costume a gente sempre avisa, se restar qualquer sombra de dúvida, qualquer pormenor mal esclarecido, por favor, nos procure pelas nossas mídias sociais aí, qualquer que seja, tá? Não precisa ser pela internet, não. Pode telefonar, pode vir direto aqui, que a gente vai fazer questão de esclarecer qualquer dúvida que fique pairando. Feito o aviso, vamos, então, para o mérito do programa, né? Vamos, então, para a demanda do programa. Como de costume, nós aprofundamos aí as questões avançadas, né? Elencadas na nossa live, nosso programa semanal, e aprofundamos aqui nesse bate-papo, porque lá no debate, por vezes, não há a oportunidade de evoluir no raciocínio, como aqui com o tempo, sozinho, batendo papo, eu e vocês teríamos esse comum. A live redundou em torno da negociação salarial e negociação coletiva e aumento salarial. As duas coisas estão ligadas que a gente até confunde. E a gente vai aqui tentar pormenorizar ainda mais a questão da forma como não foi possível fazer lá na live. Pois bem, eu não vou cansar aqui os companheiros, porque eu já fiz isso na semana passada. O Fala com o Presidente foi bem isso, foi retratando para e passo todas as controvérsias dessa negociação no tempo, né? Desde o início dela, em outubro do ano passado, há quase um ano, e seguindo em frente, fazendo negociação, etc., e indo buscar emenda na Câmara. Tudo isso a gente já explicou, e nós conquistamos esse direito, né? Conquistamos essa forma de discutir, ou seja, ainda nos mantivemos vivos na discussão salarial, porque senão teria terminado em março com 10,06, e nós estaríamos aqui sofrendo sem poder nos manifestar. Pelo menos manifestar a gente pode, pelo menos nos manifestar a gente está conseguindo, em função dessa lide, que essa negociação extensa, cansativa, morosa, e assim, tudo isso mesmo, é extensa, cansativa e morosa, difícil, porque está instaurado no nosso país, desde 2006, um governo, um grupo no comando do nosso país que age contra sempre os trabalhadores, que acabou com direitos trabalhistas de mais de 50 anos, que ataca direitos trabalhistas que a gente entende até por trivial. Quer dizer, quem não teve que lutar para conquistar isso, entende como trivial, porque nós somos herdeiros disso, né? Alguém antes de nós lutou para ter essa conquista. Alguém antes de nós lutou para ter 13º, que esse grupo que está aí luta arduamente para terminar, férias remuneradas, 40 horas de trabalho semanais, 44, perdão, horas de trabalho semanais, 40 é aqui, né? No Serviço Público de Santos. Enfim, esses são aqueles direitos que nós não permitimos, ainda que esse grupo que está instaurado no comando do nosso país deturpe, deteriore ou extermine. Agora, tem muitos outros direitos que estão sendo atacados e que já foram atacados. Por exemplo, negociação coletiva, dissídio coletivo. Hoje, para você entrar contra
o patrão para fazer um dissídio coletivo, porque às vezes não interessa a categoria fazer uma luta grevista, uma ação paredista, e seria mais, em determinados casos, mais inteligente fazer uma ação judicial de dissídio coletivo. Hoje, para você fazer uma ação de dissídio coletivo, você precisa da anuência, ou seja, da permissão do patrão. É um absurdo, né? Você é um empregado, vai cobrar na justiça alguma coisa do patrão, e se o patrão não concordar com isso, você não pode entrar com ação. Isso é a lei que nos rege hoje e é oriundo desse grupo que está aí. Aliás, não é nem desse grupo, porque esse grupo coloca Michel Temer no comando, quando Michel Temer estava no comando, mas essa coisa da permissão do patrão para entrar com a ação é coisa deste governo agora, não é nem do grupo, é deste governo atual. A flexibilização da lei de greve, quer dizer, começou lá com o Temer e terminou com esse governo, e hoje, para você fazer uma greve, é uma briga desgraçada. Para você ter a greve de cara, não adianta ela ser justa, não adianta o patrão te dever. Você tem outras questões que você tem que cumprir. Você tem que, por exemplo, colocar 80% do pessoal trabalhando e 20% fora. Qual é a pressão que você exerce, isso na economia privada, qual a pressão que você exerce no patrão com 80% trabalhando e 20% fora, gente? Este é o grupo que comanda o nosso país e só trabalha contra o operário. É isso que está aí, é isso que se apresenta. Por conta disso é que a nossa lide, que deveria ter se acabado em 1º de fevereiro, ou então se resolve, não tem acordo, vamos para a justiça, ou não tem acordo, vamos fazer um movimento paredista, a gente não consegue. Não há condições de ser célere. Portanto, enquanto perdurar esse grupo comandando o nosso país, as nossas negociações serão assim, exaustivas. E assim, exaustivas para você que está aí no aguardo, imagina para nós, que temos que comer sola de sapato para fazer esse tipo de negociação. É duro, gente. Mas, com todas essas dificuldades, nós fizemos a lide. E hoje nós estamos discutindo a nossa database ainda, database 1º de fevereiro, nós estamos em outubro desse ano, quase na outra database, já estamos iniciando o processo de negociação salarial do ano que vem. Por incrível que pareça, gente, vou dar um exemplo, vou tentar explicar na prática para vocês o que está acontecendo. Eu estou tendo que dividir a diretoria para metade cuidar da negociação salarial e os procedimentos para isso, da database do ano que vem, e a outra metade vai ficar negociando e tentando resolver a negociação passada de 1º de fevereiro. É um absurdo, para vocês verem o absurdo que é. E é exaustivo, é cansativo, aumenta trabalho, mas a gente conseguiu, com todos os percalços, e enfrentando esses percalços com o apoio de alguns... na verdade, nesse mistério, quando a gente tem que falar mal, a gente fala, quando a gente tem que falar bem, a gente fala. Não tem inimigo aqui, a gente, às vezes, tem adversário. No caso desta negociação, com o apoio da Câmara, e unânime, diga-se de passagem. E foi antes do pessoal se afastar, né, para se candidatar. Você veja só que coisa. Os candidatos, alguns candidatos, pelo menos, se afastaram para as eleições. Eles resolveram essa questão da nossa negociação antes. Durante o percurso da nossa negociação, se afastaram, já voltaram, já estão voltando, e a gente não resolveu a nossa negociação. É duro isso. Mas tudo bem, é só mais uma pitadinha. Mas nós tivemos aqui
para estarmos discutindo, nós tivemos aqui o concurso, sim, de todos, a Câmara unânime com a unanimidade dos vereadores. É evidente que alguns se destacam mais. A Thelma, na articulação, foi sensacional lá em março. A bancada, né? O outro candidato, o outro vereador, que também se afastou, agora está voltando, o Chico, do PT, também apoiando muito a gente, a Débora, do PSOL, a Audrey também nos ajudou, o Paulo Miyashiro, enfim, eu não quero aqui cometer nenhuma injustiça, foi unanimidade, a emenda foi aprovada por unanimidade, e agora nós estamos aqui discutindo, nós já estivemos na Câmara novamente, porque a proposta do prefeito foi aquela proposta esdrúxula de 20% sobre a cesta básica e 20% sobre o vale-refeição. Nós já estivemos na Câmara novamente e conseguimos mover a Câmara, também de forma unânime, todo mundo foi favorável, nós inclusive falamos na Tribuna Livre, lá na Câmara, Tribuna Cidadã, né? Lá na Câmara, e todos os vereadores, com unanimidade, se manifestaram favoravelmente, inclusive o líder do governo esteve falando com o governo, que é natural, né? O líder de governo tem que falar com o governo mesmo. Mas o líder de governo esteve falando com o governo sobre este assunto, trouxe o retorno na sessão subsequente, um retorno que prometia aqui a apresentação de uma proposta. Possibilidade de satisfazer e tal, aquilo que a gente pretendia e tal, mas estaria uma proposta. Enfim, esse é o quadro. Nós estamos aqui, estamos discutindo ainda, não acabamos de discutir essa questão, vamos continuar discutindo ainda, mas esse é o quadro geral. Por conta das dificuldades impostas pelo sistema de governo atual, nós acabamos não tendo concluído a nossa negociação, porque se tivéssemos ferramentas para forçar o governo de forma contundente, forçar o governo a chegar a um denominador comum, nós teríamos feito. Porque, na verdade, assim, ninguém quer mais trabalho. Se nós pudéssemos ter feito isso lá atrás e estar preparando a negociação do ano que vem ao longo do ano, seria melhor. Para todo mundo e com menos trabalho para nós. Mas não foi possível e nós estamos aqui ainda negociando a nossa database. Agora, e infelizmente, na Câmara, né? Porque o governo simplesmente não nos convoca para a reunião, não nos encaminha proposta nenhuma, e nós estamos articulando, a bem da verdade, novamente na Câmara. Feito o retrato, a gente volta daqui a pouquinho para dar seguimento à nossa conversa.